Fala aí, moçada. Eu estou aqui agora para fazer um breve comentário sobre as minhas impressões a respeito da prova do Enem 2021, tá bom? A prova aconteceu hoje à noite, a gente comentou a prova, né? A gente fez uma live muito legal lá pela Veste Cursos, né? Houve vários professores convidados, o professor Ricardo Bastos, de Física, o professor Augusto Melo, de Física, né? O professor Alexandre Oliveira e o professor Ítalo Magalhães. Renato Brito, cara, e o que que tu achou da prova de física? Bom, a gente está vendo aqui a prova, né? E podemos fazer aqui alguns comentários, como por exemplo, né? Temos aqui essa questão 92, que é uma questão que normalmente era de tubos sonoros, né? Mas ela caiu com esse viés diferente aqui, falando sobre sinos, né? Mas basicamente a gente faz o mesmo tratamento como se fosse tubo sonoro, entendeu? É exatamente como se fosse um tubo, né? Que o comprimento de onda, o lambda, tem a ver com. É diretamente proporcional ao comprimento L do sino. Mas é uma questão um pouco meio inesperada, né? Porque o aluno pode se assustar com isso, não é verdade? Então houve essa questãozinha. A questão 94, ó, que você está vendo aqui de lançamento oblíquo, uma questão bem difícil, né? Esse tipo de questão, como essa 94 aqui, pessoal, a gente só vê cair na prova, em prova de escolas militares, né? E provas bem difíceis, não é qualquer vestibular militar, não. Né? Só em questões militares bem difíceis você vê uma questão como essa 94. Então, realmente, essa questão 94 era aquela que era para o aluno saltar, né? Olhou a questão, ixi, vou pular, né? E a pessoa só iria ganhar tempo mesmo só se ela soubesse mesmo a equação da trajetória decorada ou se ela soubesse de alguma maneira rápida. Não é uma questão fácil isso daí. Acredito que essa 94 foi a questão mais difícil da prova, né? Na minha opinião, foi essa questão 94, né? De lançamento oblíquo, né? Da parte de física, né? Naturalmente, eu estou falando da parte de física, né? E aí, na sequência, uma questãozinha aí de. Essa questão 99, questãozinha de propagação do calor, né? Que a gente estuda bastante, essa parte de propagação do calor, Renato Brito. E depois, ó, essa questão 100, uma questãozinha de bases da mecânica, né? Ó, de Aristóteles a Galileu, né? Que você sabe que os objetos chegam juntos ao solo, desde que você não leve em conta a resistência do ar, né? Se você levar em conta a resistência do ar, né? Aí os objetos não vão chegar mais juntos ao solo. É um assunto que a gente debate bem na nossa aula de base da mecânica, né? Essa questão 102, uma questão que alguém poderia se assustar, mas era uma questão básica de montagem de circuitos, né? Acredito que não tenha sido uma questão muito difícil, né? Para o aluno que tem uma noçãozinha de como é que monta a pilha, né? Então essa questão 102 eu achei uma questão boa, né? Essa questão 105, né, ó, é uma questão de regra da mão direita, né? Uma questãozinha de regra da mão direita que a pessoa tinha que basicamente saber como é que aplica a regra da mão direita. Aí é uma coisa que nós estudamos bastante também, né? Essa questão 105, mas fazia muito tempo a gente nunca viu cair uma questão de regra da mão direita, não é isso? Na prova do Enem. E aí caiu essa questão aí, né? Essa questão 107 que fala sobre a potência do motor, né? Ó, é um tipo de questão bem conhecida, acredito que não trouxe nenhuma dificuldade. Essa questão 108, ó, é aquela questão de gravitação que realmente essa poesia, na verdade, não ajudava em nada, só atrapalhava, né? E a pessoa só conseguiu matar a questão porque ela percebeu, primeiro, que a questão falava de Senhor dos Anéis. Então já tinha a ver com anéis, né? Já tinha a ver com Saturno. E o único planeta que tinha densidade menor do que a da água era Saturno, nessa tabela, né? Então é uma questão que poderia ser confusa, mas a pessoa iria matar por esse lance aí da densidade, né? A questão 109, uma questão de segunda lei de Ohm, né? R é igual a ρ, L sobre A, não era difícil, era uma questão fácil, né? Aí uma questãozinha de equação de Fourier, essa 105, né? Essa 105 deu aí um certo trabalhinho, né? Porque tinha aí uma associaçãozinha, né? Uma associaçãozinha em série de materiais, né? Alguém talvez poderia se enrolar, né? Mas ficou difícil, né? Essa questão 115, da maneira como ela foi colocada, ela ficou, né, mais difícil do que o normal, né? Depois aquele tipo de questãozinha, ó, que tem a ver, que parece aquelas questões de daltonismo, de ótica, né? Já é parecida com outras que o Enem já cobrou, né?
uma questão interessante, né, sobre fotossíntese, uma questão de nível médio, né? E aí uma questãozinha 125 sobre evaporação do suor, transpiração. Quanto maior a umidade, fica mais difícil de transpirar, né? Uma questão de circuitos, do jeito que o Enem sempre cobra para montar um circuitinho e dizer como é que é, né? Essa é meio chatinha, né? É meio chatinha. Talvez essa tenha sido uma questão nível médio, assim. Acho que nem todo mundo vai acertar essa questão aqui de circuito, né? E na continuação, uma questãozinha de, né, de circuitos elétricos, desfaçada, potência, quilowatt-hora, né, e tal. Acredito que não tenha havido muita dificuldade. A questão do eletrocardiograma, que todos vocês sabem que esse tipo de questão sempre aparece nas nossas listas, né? O aluno já está acostumado com esse tipo de questão, né? Do eletrocardiograma, eu sempre coloco nas minhas listas, não é verdade? Então é isso, pessoal. Então a minha opinião geral é que essa prova, ela não foi uma prova dificílima, né? Mas teve questões difíceis, como aquela questão de lançamento oblíquo, né? Que foi realmente uma questão que era para a pessoa saltar mesmo. A gente lamenta que não foram cobrados alguns assuntos, como por exemplo ótica, ele não cobrou nada de ótica, não cobrou, né? A parte de dinâmica foi bem sacrificada, né? Não teve uma questão assim de... Bom, teve só aquela parte de potência, né? Do carro, né? Da potência, comparando o carro a álcool com o carro a gasolina, né? Mas não teve leis de Newton, não teve... As de cinemática foram bem atípicas, né? Uma questão de lançamento bem complicada. Não teve impulso, quantidade de movimento, não teve hidrostática, não teve ótica, né? Assuntos que normalmente são contemplados, não foram contemplados, né? Mas eu acredito que se você somar e subtrair essa prova, ou teve o mesmo nível da do ano passado, acredito que na média tenha sido mais ou menos o mesmo nível do ano passado, né? Toda prova do Enem tem direito a ter uma questão um pouco mais difícil? Pronto, então nessa prova a questão que foi um pouco mais difícil seria a questão aí do lançamento oblíquo, tá bom? Mas para quem, né, para a galera que estuda comigo, que está acostumada com a nossa maneira de trabalhar, né, uma preparação séria, uma preparação forte para a prova do Enem, sem negocinho de bizuzinho e não sei o quê, um trabalho realmente consistente. Eu acredito que a maioria dos alunos, né, desse nicho de alunos, talvez não, a maioria certamente não teve muita dificuldade nessa prova, né? Não deve ter tido muita dificuldade. E acredito que a maioria tenha se dado bem, né? Acredito que a maioria realmente tenha se dado bem, tá bom? Eu queria lembrar para vocês, né, que agora durante o mês de dezembro de 2022, a Veste Cursos está com um Natal antecipado para os seus assinantes, né? Ou para quem quer se tornar nosso assinante. Então, se você se deu muito mal no Enem, o que você pode fazer? Você pode assinar, né, garantir aí a promoção, 30% de desconto em todos os pacotes e combos de Enem, FUVEST, Medicina. Tá tudo com 30% de desconto. O cupom se chama Natal Veste. Natal Veste, Natal, né? Que nós estamos em dezembro, Veste de Veste Cursos. Natal Veste é um cupom que vai te dar 30% de desconto, tá bom? Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo no YouTube, tá legal? Então ele vai valer durante o mês de dezembro. Mas professor, mas se eu assinar para aproveitar o desconto e depois eu passar no vestibular, aí você fala lá com a gente que a gente devolve o seu pagamento integralmente, não tem nenhum problema, né? Então, de todos os cursinhos online, eu acredito que nenhum tem uma preparação tão sólida, tão forte como o trabalho que a gente faz aqui na Veste Cursos, pessoal. Não temos uma fortuna enorme para gastar com propaganda e mídia, né? Mas nós temos uma equipe forte, um trabalho muito sério, né? E que com certeza a galera que estuda conosco sabe que o nosso trabalho, né, chega no nível dessa prova tranquilamente, até para quem vai fazer FUVEST, Unicamp, Unesp, Unifesp, vestibulares, né, de São Paulo. É um trabalho muito sólido. Valeu, pessoal? Então, tranquilo. Essas são as minhas opiniões sobre a prova. A prova poderia ter abordado mais conteúdos, deixou alguns conteúdos de fora, mas normalmente isso acontece mesmo, né? Então, somando e subtraindo, ela está mais ou menos no mesmo padrão. É uma prova realmente que a pessoa precisa dominar os conteúdos. Não dá para ficar estudando só os conteúdos que mais caem.
Se você estudar só o que mais cai, não vai dar para concorrer para cursos muito concorridos, né? No SISU, como por exemplo, medicina, né? Um curso bastante concorrido. No SISU, se você estudar só o que mais cai, não consegue se dar bem nessa prova, não, viu? Valeu, pessoal. Então, estamos aqui. Um forte abraço do professor Renato Brito. E qualquer coisa, manda aqui os comentários aqui nesse vídeo, tá legal? Vou colocar aqui o cupom de desconto, viu? Forte abraço e até a próxima. Valeu.